Nessa oportunidade, eu quero falar sobre um assunto muito palpitante, um assunto até certo ponto triste para nós. Igrejas cristãs sem Cristo. Igrejas cristãs onde Cristo não está. Elas são chamadas cristãs, mas Cristo não está nelas. Eu li uma notícia, uma informação, e eu não sei se tudo isso é verdade. Nos últimos 5 anos, cerca de 5.000 igrejas, 5.000 templos fecharam as suas portas na Europa. Então, esses templos fecharam por falta de pessoas para congregarem-se. Porque o cristianismo ali, naquele continente, perdeu a sua importância, segundo a informação que tive. Eu não estou afirmando que isso é verdade, mas que existe o problema, existe. Não sei se é na proporção que foi anunciada. 5.000 igrejas, 5.000 templos, é muito tempo, é muita coisa, são muitos templos. Na verdade, meus queridos, essas igrejas, elas são chamadas de cristãs, mas Cristo não está nela. Porque a religião, ela sempre procura tomar o lugar de Deus e de Jesus Cristo nas pessoas. E as pessoas assumem a religião, mesmo que ela seja chamada de cristã, com muito mais interesse e com muito mais simplicidade, porque a religião são dogmas, são liturgias, são teorias, são ideologias, são filosofias. E, na verdade, a vida com Deus não é isso. A vida com Deus é uma realidade, é uma experiência. A Bíblia fala que a igreja é composta daquelas pessoas que nasceram de novo, que nasceram para Deus, que nasceram da palavra e do Espírito Santo para pertencerem a Deus, para viverem com Deus. Cristianismo é convivência com Deus. Cristianismo verdadeiro é a comunhão do ser humano com Deus. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer, foi isso que Deus fez enviando o Senhor Jesus Cristo em carne, para que nós pudéssemos viver com Ele, para que Ele nos conduzisse à convivência com Ele. Você lembra que lá no Éden, quando Deus criou o primeiro casal e colocou lá no jardim do Éden, todos os dias Deus passava pelo jardim e falava com o casal, falava com eles pessoalmente. Havia uma comunhão, uma comunicação diária, até que o homem pecou. Então, queridos, a vontade de Deus é que nós, o ser humano, viva com Deus. E a igreja é a forma, porque a igreja é a formação. Quando a Bíblia fala de igreja, a Bíblia está falando do corpo de Cristo, está falando daquelas pessoas que se uniram a Cristo para viver nele, com Ele. Pois Ele chama de minha igreja. A palavra igreja significa tirados, separados para fora. É um grupo separados. O apóstolo Paulo se refere à igreja quando ele diz aos coríntios: olha, vocês não sejam escândalo, motivo de escândalo, nem para os gentios, nem para os judeus, nem para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, os que estão em Cristo, formaram um povo, constituíram um povo escolhido, zeloso e de boas obras, um povo separado, conforme está escrito pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus, separado para oferecer sacrifício e anunciar as virtudes
virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Então, meus queridos, a igreja sem Cristo, o nome de cristão, tem apenas o nome, tem apenas a placa, tem apenas um título, mas não é real. A igreja cristã é aquela que está em Cristo, separada do mundo. Não vive em dogmas, não vive apenas ligado a uma ideologia, uma filosofia ou uma teoria cristã. Ela vive a vida real, a vida com Deus, a vida na companhia de Deus, Deus através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio em carne para nos unir, para nos tornar a conduzir a Deus. E depois que ele foi, ele mandou o Espírito Santo para operar na igreja, para estar na igreja, para assistir à igreja, para conduzir a igreja. Jesus diz: quando ele vier, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos guiará toda a verdade, ele vos ensinará todas as coisas. Então, queridos, eu temo que a igreja no Brasil, a igreja evangélica, ou os evangélicos como são chamados, aquela crise, aquela coisa que chegou lá na Europa, chegue aqui também. E se caminharmos como a igreja, como os evangélicos estão caminhando, isso não é difícil. Portanto, nós precisamos retornar à Bíblia, a palavra de Deus, a vida de oração, a vida de comunhão, a sã doutrina, o ensinamento da palavra de Deus. O Evangelho não é para ser ministrado por cultos, por teorias. Não. Ele é ensinado, pregado na unção, direção do Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela é o templo, é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo age por meio dela, realiza obra por meio dela, através da manifestação do seu poder, dos dons espirituais, da vida que a igreja tem com Deus. A igreja não é uma sociedade aqui do mundo, um segmento da sociedade apenas. Ela é o corpo de Cristo, ela é o rebanho de Deus, ela é o templo do Espírito Santo, ela é a lavoura de Deus, ela é o exército espiritual de Deus para aqui lutar com as armas da justiça, da verdade. Então, a igreja precisa ser de Cristo, vivendo em Cristo, andando em Cristo e Cristo nela. Lá em Apocalipse, capítulo 1, ali João teve a visão e viu Jesus no meio dos castiçais. E depois Jesus disse, porque João viu os castiçais e viu 7 estrelas nas mãos de Jesus. E Jesus disse, os castiçais que vistes são as 7 igrejas da Ásia Menor. E as estrelas são os ministros, os anjos destas igrejas. Meus queridos, Jesus Cristo precisa estar na igreja. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu fico por aqui, a qualquer momento eu volto com uma palavra para você, com uma palavra boa, com a palavra de Deus, com a palavra que penetra além do coração. Ela separa juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deus te abençoe.